Olá a todos e a todas, André Mustafa aqui fala e chegamos na aula 5. Bom, chegamos na aula 5 finalizando o desenho da aula 4, né? A pintura da aula 4, a ilustração da aula 4, né? Está aqui a ilustração que fala sobre o coração de Gide. Em outras aulas a gente tinha combinado outras pinturas e tudo mais, mostrei outras pinturas para vocês e enfim, nós temos uma sequência de pinturas que vamos fazer e essas pinturas elas têm relação com o livro de contos que eu estou escrevendo. Mais para frente ele vai ser publicado logo num período breve, ele vai ser publicado com essas pinturas e hoje nós vamos falar e vamos começar a pensar esta pintura aqui, que é sobre a menina Íris, né? A menina Íris, que no conto fala um pouco sobre essa coisa do quebra-cabeça das pessoas, né? Das partes que as pessoas compõem este quebra-cabeça, esta vida, né? E para você ser inteiro, é preciso ser o outro inteiro também, né? Então a Íris, ela está com esse dilema, que ela não tem a parte dela, ela não entendeu ainda qual é a parte dela na vida, né? E todo mundo está compondo um pouco a Íris para ela entender que ela só consegue ser inteiro quando ela entende o grupo onde ela está, a comunidade que ela está, o rol de pessoas que ela está, para ela entender qual é a parte do quebra-cabeça que é dela, né? Então aqui é a menina Íris sendo montada neste quebra-cabeça. E a gente vai começar a devanear um pouco sobre esse desenho, essa sequência de aulas filosóficas, artísticas e filosóficas. Elas estão sendo sempre vinculadas nas terças-feiras. Recomendo muito vocês verem as outras aulas, os outros bate-papos, para que a gente possa fluir o pensamento, para que a gente possa entender porque o motivo aqui dessas aulas é falar sobre o que está por trás da forma, o que está por trás do desenho, né? Existe um conceito por trás, existe uma ideia por trás, e todo desenho, mesmo que a gente não queira, existe uma força estética, uma força de pensamento filosófico, uma ideia por trás, mesmo que a gente ainda não tenha claro o que a gente pinta. Bom, essa imagem eu vou usar algumas cores, certo? São elas aqui, o verde escuro, o verde claro, depois eu vou usar o amarelo, o laranja, o vermelho, o rosa e o roxo, né? Vamos pensar que talvez eu não use nesta sequência essas cores. Eu provavelmente vá começar com as cores mais claras, né? O amarelo, o laranja. Depois eu vou para o vermelho ou o rosa, né? Aí depois eu vou para o amarelo, laranja, vermelho, rosa. Depois eu vou para o verde, aqui. Depois eu vou um pouco para o roxo, entre o roxo e o verde, né? E a gente vai vendo o que acontece. Não é nada fixo. Essas são as cores que eu escolhi para esse desenho. Não tenho nenhuma imagem já colorida na minha cabeça com relação a isso. Mas vamos devanear sobre o que é essa parte que completa o todo e o todo que completa a parte. Lembrando sempre que essa sequência de aulas são sequências de aulas curtas, elas não terminam no mesmo vídeo, elas continuam, dão continuidade em outros vídeos, para que elas não fiquem muito longas. O pensamento que a gente vai elaborar aqui não é um pensamento muito criterioso, é um pensamento inicial, filosófico inicial, para a gente começar a pensar como foi o processo de construção desta imagem, né? O que essa imagem está querendo me falar e o que essa imagem pode contribuir
para as imagens de vocês, para as ideias de vocês e o que vocês também podem contribuir para o meu trabalho estético. Para quem ainda não conhece o meu trabalho, eu trabalho com canetas esferográficas, porém temos uma sequência de aulas que acontecem dia de quarta e sábado, que são aulas que eu explico paulatinamente, vagarosamente, passo a passo, a anatomia humana a partir de formas geométricas feitas com lápis e materiais mais baratos, lápis, papel, enfim, são materiais mais em conta. E esse processo de fazer o trabalho em desenho, ele vai estar se elaborando cada vez mais até a gente chegar em materiais mais um pouco mais caros, técnicas um pouco mais refinadas, para que você que tem interesse de desenhar ou que você já desenha ou já pinta, possa me acompanhar e ver o meu processo e a gente poder interagir um pouco. Então esta aula a gente vai começar a desenhar, vai começar a pintar e vai começar a conversar um pouco, mas ela não termina nesta aula. Ela vai ter umas outras aulas, outros bate-papos, para que a gente possa entender como eu cheguei neste processo, né? Se é que eu posso dizer claramente, racionalmente, como é que eu chego nos meus processos artísticos, criativos, né? Uma outra coisa que é importante saber é que quando eu falo que estou escrevendo um livro de contos para minha filha Valentina, é porque a minha filha Valentina sempre, ela está com 9 anos hoje, e ela sempre me pede histórias, contos, histórias que eu conte para ela dormir. E ela realmente dorme com as minhas histórias. Às vezes são histórias que eu invento, às vezes são histórias que eu leio de outros livros, né? Mas ela é muito aficionada com essas histórias que eu, como pai dela, conto para ela dormir, né? Então foi daí que surgiu a ideia de eu começar a escrever os contos que eu em algum momento também conto para minha filha dormir, para minha filha ouvir, para a gente conversar, trocar ideias, refinar as nossas afinidades, né? Então esse é o conto da menina Iris, que está procurando a parte do quebra-cabeça que lhe compete. Então vamos começar a pensar um pouco sobre essa coisa do quebra-cabeça, né? E eu tenho pensado muito, né? Vamos pensar e imaginar uma sociedade como um grande quebra-cabeça. Cada peça representa uma pessoa. Vamos pensar que cada fragmento de pecinha desse quebra-cabeça que é a vida é uma pessoa, com suas singularidades, suas cores, suas formas e suas arestas. E que sozinha, cada peça é única. Ela começa e termina nela mesma. Ela tem o seu universo próprio. Cada peça é única, mas só ganha sentido completo e pleno quando conectada às outras peças, ou seja, conectada ao todo, né? No entanto, há uma tensão nesse processo, sabia? Cada peça do quebra-cabeça carrega consigo uma história, uma identidade, uma essência. O filósofo Martin Buber, um alemão filósofo, Martin Buber, ele escreveu um livro que se chama Eu e Tu. Ele lembra que o ser humano só se realiza plenamente no diálogo, no encontro com o outro, mas esse encontro não pode apagar a singularidade de cada um. Quando as peças se encaixam, não devem perder suas cores, suas texturas, suas particularidades. Aqui nessa pintura reside esse grande desafio, sabe? A sociedade contemporânea, ela tende a fazer isso, mas tende a fazer o apagamento. Mas como construir um todo sem fragmentar as partes? É essa a grande questão da Iris. Pensar nessa questão do todo sem fragmentar a parte dela. Agora vamos pensar na dualidade que você e eu, a gente está pensando, que é a composição e a fragmentação, né? Por um lado, o quebra-cabeça nos mostra a beleza da união, né?
essa imagem da união é muito bonita, da construção de algo maior a partir das diferenças, né? As mãos aí unindo as partes. Por outro, também revela riscos de decomposição, da perda da força, né? Zygmunt Bauman, em sua obra Modernidade Líquida, ele fala justamente sobre essa fragilidade dos laços sociais na contemporaneidade. A gente vive uma era em que as conexões são fluidas, voláteis e muitas vezes superficiais. As peças desse quebra-cabeças estão lá, mas faltam as mãos que as unam com cuidado e respeito, né? Eu tenho pensado muito sobre essa coisa de estar fragmentado, né? Eu como artista, em um mundo que não me completa. Hoje eu moro em Portugal com a minha filha, e eu às vezes ando na rua, eu não vejo sentido em muita coisa aqui, mas talvez eu não veja mais tanto sentido lá nas coisas do Brasil, né? Então é uma peça sem encaixe. Eu fico pensando essas coisas assim, né? Então eu tenho um certo cuidado de não atrapalhar muito, de não desencaixar as outras peças, porque isso pode, eu como pai, pode dar um desenlace, um desajuste maior quando a gente fala de uma filha, né? Então essa coisa de Bauman, ele alerta a gente, né? Ele alerta a gente dessa fragilidade líquida, das voláteis, das conexões humanas, né? Existe um autor que se chama Emmanuel Levinas, que escreveu o livro A Totalidade e Infinito, nos ensina que o rosto do outro é um apelo ético, uma demanda por reconhecimento e responsabilidade. Cada peça deste quebra-cabeça carrega consigo uma individualidade intrínseca, uma história que merece ser ouvida e valorizada. Quando ignoramos essas dimensões, corremos o risco de reduzir as pessoas a meros instrumentos, a peças intercambiáveis em um jogo de interesse. Eu sempre penso que eu sou um número. Já há muito tempo que eu penso isso, sabe? Que a gente é tudo número, que as nossas relações de amizade, de família, de trabalho, tudo se tornou número, tudo se tornou tempo, tudo se tornou espaço. Quer dizer, a gente se encontra em determinado horário, tempo, e não tem mais talvez seja um saudosismo de alguma coisa que eu nem vivi, né? Mas essa coisa de respeito à individualidade, né? O livro de Levinas, A Totalidade e o Infinito, apresenta uma coisa bem revolucionária. O rosto do outro não é apenas um conjunto de traços físicos, mas uma presença que nos inspira, que nos exige responsabilidade, né? Eu sempre penso que a gente, quando se encontra com o outro, um encontro com o outro, não é um encontro matemático, mas é um encontro sensorial, estético, né? A gente tem muita responsabilidade pelo outro quando a gente se encontra com o outro, né? Quando a gente dialoga com o outro, quando a gente conversa com o outro, mesmo que não sejam coisas tão profundas, mas existe uma responsabilidade sensorial, existe uma responsabilidade que nos exige uma escuta, que nos exige em determinados momentos um olho a olho, né? Uma relação de empatia, né? O rosto do outro é antes de tudo um apelo ético. Levinas nos diz ele nos diz sem palavras: não me matarás. Essa expressão não é uma ameaça, mas uma demanda por reconhecimento. O rosto do outro nos convoca a sair de nós mesmos, a transcender nosso egoísmo natural e nos abrir para a alteridade. O Levinas era judeu, né? E ele provavelmente viveu coisas muito duras, né?
No contexto do quebra-cabeça, cada peça é como um rosto que nos olha e nos pede para ser vista, para ser valorizada em sua singularidade. Quando ignoramos esse apelo, corremos o risco de reduzir as pessoas a meros objetos, a peças intercambiáveis em um jogo de interesse. Isso nos leva a uma desumanização, a uma negação da dignidade intrínseca de cada ser humano. Bom, quando a gente trabalha no terceiro setor, que é o setor do cuidado do outro, do cuidado da família, da fragmentação da individualidade, né? Eu falo isso porque eu fui arte educador em diversos projetos sociais no Brasil e eu acho que eu sou um pouco arte educador aqui também quando eu me proponho a fazer esse diálogo com vocês, e quando eu estou na rua com o meu olhar, e quando eu estou no trabalho, porque não sei se vocês sabem, eu moro em Portugal e eu trabalho em fábrica, né? E a minha essência de arte educador, de artista, ela não fica só quando eu pinto, né? Ela vai para a minha vida social. E eu tento criar esses diálogos de esperança, de afeto, de carinho, de escuta com o outro, né? É claro que cada vez mais a vida aqui ela se torna muito solitária, né? Eu neste exato momento estou gravando esse vídeo para vocês em um quarto e estou me relacionando com as palavras, com as ideias que eu penso, né? Individualmente, sem o coletivo. Quem sabe alguém aí do outro lado escute isso, quem sabe alguém possa dialogar comigo e que componha comigo esse quebra-cabeça. Forte abraço e até a próxima aula.